Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém, gente? Amém. Segunda carta de Pedro 1, de 12 a 13, diz assim: Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. Penso que convém, enquanto eu estiver neste corpo, despertar a memória de vocês. Você se lembra o que você comeu na quinta-feira? Sexta-feira? Ontem? Mentira. Duvido que você se lembra. Sabe por que algumas nutricionistas, quando você vai querer fazer uma dieta, o que ela fala para você? Ela fala assim, anota o que você come. Porque quando você anota, você sabe exatamente o que você está comendo. E por que a gente tem que anotar? Porque se a gente não anotar, a gente tem a tendência a esquecer. Tenho certeza que a grande maioria não lembra que comeu quinta-feira. Eu não lembro que eu comi quinta-feira. Nem ontem eu lembro que eu comi. Porque se a gente não anota, a gente esquece. Se não anotamos o alimento para o corpo e por isso esquecemos o que comemos, também podemos esquecer o alimento espiritual que recebemos. Pedro disse o quê? Eu quero despertar a memória de vocês. Se é preciso despertar é porque muitas coisas podem ser esquecidas. E ele expressa essa importância de lembrar os irmãos sobre as verdades que já conhecem. Não era novidade. Eles já conheciam. Ele sabia que uma fé, ela não é sustentada pelo que ouvimos no início da nossa jornada. Mas uma fé, ela é sustentada pelo constante despertar da nossa memória. Do quê? Do que Cristo fez por nós na cruz. E das promessas que Ele deixou para nós. É como se Pedro estivesse dizendo assim, vocês já sabem disso, mas nunca devem se esquecer. Presta atenção. A caminhada cristã, ela não depende apenas de novas revelações ou de algo inédito. Muitas vezes, o que precisamos é relembrar aquilo que já aprendemos. Vou repetir. Muitas vezes o que precisamos é relembrar aquilo que já aprendemos. Tem tanta gente buscando uma palavra nova. Deus me dá uma palavra para poder agir. Deus fala comigo, Senhor. E Deus está te dizendo, eu já te disse. Tem muita coisa que você já ouviu e que você já conhece, mas como você não escreve, como você não guarda, é como se você não se lembrasse. Por isso, é preciso despertar a nossa memória daquilo que Deus já nos disse, das promessas que Deus já falou, daquilo que Ele já fez. Precisamos anotar o alimento que vem do céu, para a gente saber exatamente o que estamos recebendo, para a gente saber o que a gente está recebendo. O bispo falou sobre isso. Anota a palavra, degusta a palavra, porque tem muita gente desesperada, esperando algo inédito, esperando um mover, esperando uma situação, quando Deus já disse, eu já falei, você já conhece, você já aprendeu, você já ouviu. Nem tudo é inédito. Tem coisas que nos serão reveladas. Tem tesouros que precisam ser achados. A Bíblia diz sobre tesouros escondidos que precisamos buscar. Mas muitas vezes estamos atrás de uma palavra que Deus já nos disse. Às vezes termina um culto, a gente acabou de pregar aqui, que aqui tem alimento do céu, aqui tem direção de Deus para a sua vida. Como o bispo disse também, a gente não prega qualquer coisa, a gente tem um monte de pregação.
a gente pergunta a Deus o que o Senhor quer falar. E aí termina um culto, depois de um culto abençoado, a pessoa chega para mim e fala exatamente aquilo, contrário do que eu preguei. Eu falo: irmã, você está na igreja? Irmã, você estava aqui no culto? Irmão, você prestou atenção? Sabe por quê? Porque às vezes você está aqui no culto, você está distraído, você está preocupado, e a palavra está sendo liberada, e ela não entra no seu coração. Por quê? Porque você não presta atenção, você não degusta, você não pega a palavra. E aí você fica desesperado orando. E aí tem gente que fala assim: Deus não me responde, bispa. Deus está mudo. Ele já falou. Muitas vezes Deus já te disse. É porque você não anotou, você não pegou, você não prestou atenção. Eu quero despertar a sua memória hoje, para que você se lembre quem Jesus é na sua vida, para que você se lembre de quem você é para Ele, para que você se lembre de quem é o seu Pai que está no céu. Quais são as promessas que Deus tem para você? Ai, aonde que estão as promessas? Onde estão? Está aqui. As promessas estão aqui. As promessas estão sendo pregadas no altar. Começa a prestar atenção. Eu quero lembrar você da sua missão. E mais do que isso, eu quero te lembrar para onde você vai. Todos os dias eu me lembro de onde Deus me tirou. Eu me lembro que eu sou uma improvável escolhida para uma grande missão. Eu me lembro que Jesus é o meu Salvador. Eu me lembro que Deus é o meu Pai. Eu me lembro que eu sou amada. E eu me lembro que Ele me capacita para a missão que Ele me escolheu. Mas acima de tudo, diante de tantos desafios, eu me lembro qual é o meu destino final. O céu, onde tudo vai fazer valer a pena. Você precisa se lembrar. Você precisa despertar a sua memória, para que o seu coração volte a pulsar de novo pelas verdades que você já sabe. Quando deixamos as verdades de Deus se apagarem da nossa memória, corremos o risco de nos desviar e de viver de forma superficial. Pedro sabia que lembrar os fundamentos da fé mantinha o povo de Deus firme, focado. Por isso ele dizia: enquanto eu estiver nesse corpo, eu quero despertar a memória de vocês de coisas que vocês já conhecem, de coisas que vocês já sabem. Olha o que ele diz no versículo de 5 a 9: por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você tem tudo isso, você é uma pessoa eficaz e produtiva. Mas tudo isso, essas características não surgem automaticamente na nossa vida. Elas são desenvolvidas, que ele diz, elas vão crescer dentro de vocês. É um processo. Por isso precisamos o quê? Relembrar constantemente as verdades da palavra de Deus, para que o Espírito Santo, ativando na nossa memória, possa então alcançar as nossas atitudes, para que não seja apenas de conhecimento e de fala, mas seja de ação, seja de reação. É um tempo. Relembrar faz parte de um processo de transformação. E sabe que esse princípio, ele pode ser aplicado em outras áreas da nossa vida, seja num relacionamento, no trabalho, ou num objetivo pessoal que você tenha. Eu acho muito legal, porque nós precisamos sempre relembrar, guarda isso. Por que começamos
o que estamos fazendo e o que aprendemos até hoje. Eu me lembro que quando começamos a igreja, aí os casais vinham, era somente eu e o bispo para falar com eles. Os casais vinham com problema, e um falava, outro falava, aquela coisa. E de repente, usado pelo Espírito Santo, o bispo dizia assim para ela: o que te atraiu nele quando você o conheceu? Por que você quis casar com ele? E era tão lindo porque a gente via a mudança na fisionomia. Era um despertar da memória. O coração começava a pulsar. E a pessoa começava a se lembrar por que ela casou com aquela pessoa. Então ele olhava para o marido e dizia: o que te atraiu nela? Quais são as qualidades que ela tem, que fez você dizer sim, que fez você amá-la? E você via então a transformação na fisionomia. Logo todo o peso caía por terra e havia então a reconciliação. Precisamos despertar a nossa memória. Por que casamos? Por que estamos com essa pessoa? Como foi? Às vezes precisamos sim lembrar, sabe por quê? Porque a vida sufoca, a correria sufoca, o problema financeiro sufoca, a tribulação sufoca. E às vezes a gente está tão para lá e para cá que a gente nem se lembra mais porque está junto. Desperta a memória, porque tudo começou. Casamento é propósito de Deus. Casamento é bênção, não é fácil, mas é a escolha mais linda que nós podemos ter. É dividir um propósito, uma missão com alguém até o fim. No seu trabalho, na sua carreira, quantas pessoas já não sabem mais por que estão fazendo o que estão fazendo? É tão importante relembrar por que eu quis fazer isso. Como esse desejo surgiu no meu coração? Qual era o meu objetivo? Qual era a minha motivação? Sabe por que isso vai te dar um gás? Isso vai te dar um ânimo para você avançar, para você se lembrar que você tem que ser bênção na sua profissão, na faculdade, na escola, num objetivo pessoal, naquilo que você desejou, aquilo que você escolheu, e na nossa saúde. Por que começamos a cuidar? Nós precisamos. Por que eu comecei a cuidar? Tem gente que se perde no cuidado, que foca tanto que esquece tudo depois, tudo que está à volta. Não, por que começamos? Começamos porque precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Precisamos porque temos uma grande missão. E mesmo que seja difícil a disciplina, mesmo que seja difícil, nós precisamos estar bem. Por que começamos o que estamos fazendo? E o que aprendemos até aqui? Precisamos despertar a memória para o nosso coração pulsar de novo. Essa é a palavra para te encorajar. Você está tão quietinha, está tão quietinho. Nunca se esqueça, Cristo nos chamou para uma vida abundante, e Ele nos deu tudo o que precisamos para viver a completude. Você já tem tudo o que você precisa para ser completo em Cristo Jesus. Aí, agora sim, você já tem, mas você precisa conhecer. Você precisa escrever, você precisa anotar, você precisa mastigar, para o seu coração não parar de bater e você não desanimar no meio do caminho. Pedro sabia disso, que ele precisava encorajar os irmãos, para que eles se lembrassem do que eles já conheciam, do que eles sabiam sobre Jesus, sobre a verdade. Não permita que a correria, as preocupações e os desafios apaguem do seu coração o que você já recebeu do Senhor. Todas as palavras que você já ouviu. Despertar a memória de suas promessas e do que Ele já fez deve ser o combustível da nossa fé. Você vai parar de oscilar. Você vai parar de ser inconstante. Não, você vai ter uma fé firmada, uma fé convicta.
naquele que faz infinitamente mais. O que pedimos ou pensamos daquele que não muda, daquele que é fiel. Que a sua mente retorne sempre à fonte, retorne ao Senhor. Que você tenha uma fé firmada, fortalecida por todo o alimento que Ele já te enviou do céu, e todo o alimento que Ele ainda vai te enviar. Procura os tesouros escondidos, fique atento ao próximo passo, mas não se esqueça de que tem coisas que Deus já falou. Você não precisa perguntar mais, Ele já falou. Você precisa agora obedecer, seguir, dar o passo, porque Ele vai te ajudar. Amém. Feche seus olhos. Obrigada por essa palavra, Senhor. Às vezes estamos tão distraídos, preocupados, zangados, amargurados com coisas, e o nosso coração fica duro. E a gente pode estar na sua casa, o Senhor derramar o alimento precioso para o nosso espírito, para a nossa caminhada com o Senhor, e a gente não absorver, a gente deixar passar. Perdoa-nos por nos ficar perguntando para o Senhor aquilo que o Senhor já disse. Mesmo assim o seu amor não muda por nós, o Senhor nos entende. Mas hoje o Senhor trouxe uma palavra de encorajamento. Filha, presta atenção no que eu tenho derramado sobre a sua vida. Filho, presta atenção no que eu tenho falado com você. Obrigada, Deus, por não desistir de nós. Obrigada por despertar a nossa memória para as verdades da tua palavra. E para a gente despertar a memória é de aquilo que nós já conhecemos. E para a gente conhecer, a gente precisa ler, a gente precisa meditar, a gente precisa se relacionar com o Senhor. Obrigada, obrigada pelo seu sacrifício na cruz, Jesus. Obrigada pelas tuas promessas. Obrigada por permitir que a gente possa ter acesso ao nosso Pai de novo, porque o Senhor é o único caminho que nos liga a Deus. O Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for pelo Senhor. Por isso oramos em teu nome, Senhor. Obrigada por nos dar de novo esse acesso. Obrigada por nos deixar participar, por sermos co-herdeiros das heranças celestiais contigo, Senhor. Obrigada por preparar o lugar para nós aí no céu. Obrigada pela tua palavra, que nos encoraja, que nos exorta, que desperta a nossa memória para nos impulsionar para a missão que o Senhor já tem preparado para nós. Obrigada, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, glória a Deus.